A primeira geração do modernismo representou o afastamento do academicismo para a valorização de uma escrita experimental, que prestigiava os temas cotidianos e a linguagem coloquial, acolhendo as diferentes matrizes do povo brasileiro. Hoje vamos falar da segunda fase do modernismo, que dá continuidade e amplia essas mudanças. Bora lá? A segunda fase do modernismo vai de 1930 a 1945, período que coincide com a Era Vargas. Nessa época, o país passava por grandes transformações, como o enfraquecimento das oligarquias, o crescimento da classe média e a criação de leis que protegiam o trabalhador. Já na literatura, novos escritores faziam sua estreia. Eles participavam do chamado romance nordestino de 30 e suas narrativas eram caracterizadas como regionalistas. O crítico literário Antônio Cândido diz que nesses romances o homem pobre do campo e da cidade apareciam não como objeto, mas finalmente como sujeito, na plenitude da sua humanidade. Essas narrativas são reconhecidas por retratar as condições de vida precárias do sertão nordestino e funcionavam como uma forma de denúncia social. Quer um exemplo? O romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Nele aparecem todas as características do regionalismo nordestino. A fuga da seca, a luta pela sobrevivência, a aridez do sertão. A escassez também é representada no vocabulário dos personagens. Em alguns momentos, o narrador atribui a eles características animalescas. Alguns romances de José Lins do Rego abordam a crise das oligarquias e a decadência das velhas estruturas sociais. Em Menino de Engenho, o autor conta a sua experiência como filho de uma família de senhores do engenho. Sua ótica é da classe dominante, mas mesmo assim ele busca denunciar o que acontecia com os trabalhadores do lugar. Já em Fogo Morto, ele conta a história da chegada de uma usina, marcando o fim do engenho e a modernização. Agora vamos falar de poesia? A segunda fase é representada por grandes nomes, mas aqui vamos destacar Carlos Drummond de Andrade. Seu primeiro livro, Alguma Poesia, segue o programa modernista, com marcas de oralidade e retratos da vida de um cidadão comum. A família, a vida interiorana e a figura do gauche já aparecem nessa obra. Em Sentimento do Mundo, o poeta busca compreender seu lugar na sociedade e mostra sua dor diante da morte e da guerra. Temos muito o que falar sobre o modernismo. Aliás, te espero na próxima videoaula sobre a terceira fase. Tchau!